Bom dia, boa tarde ou quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 34 de um podcast que explora as interseções entre arte e saúde mental. No episódio de hoje, vamos explorar a história da luta antimanicomial e discutir sua relevância nos dias de hoje. Um tema crucial, pois impacta diretamente a forma como lidamos com o sofrimento mental. Eu sou a Paula. E eu sou o Rafael, somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. No episódio de hoje, temos o prazer de contar com a presença de Camila de Lima. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez no Psicocast. Espero poder contribuir e tirar algumas dúvidas sobre esse tema que é tão importante. Momento cultural. Em protesto aos hospícios, um grito universal em prol da dignidade, do direito à humanidade e da saúde mental. A pessoa em sofrimento já foi muito excluída, torturada, isolada, por tempos foi esquecida, mas hoje tem assistência, é ouvida em sua essência para que seja acolhida. Chamar de louco, maluco, hoje não é desse jeito. Quem tem transtorno mental precisa de mais respeito. O sofrimento que for só precisa de amor e também de ser aceito. Segregar não é o caminho, mas acolher e escutar promove a inclusão para ressocializar. Quem sofre quer mais carinho. Este sim é o caminho: incluir, ouvir, cuidar. Este poema traz uma reflexão sobre a jornada da luta antimanicomial, destacando a transformação do tratamento em saúde mental de um modelo marcado pela exclusão e segregação para uma abordagem mais humanizada, centrada na inclusão e no cuidado compassivo. Ele ressalta a importância de oferecer amor, respeito e aceitação às pessoas com transtornos mentais, visando construir uma sociedade mais justa e compassiva. A autora Anne Caroline Negreiros, enfermeira especialista em saúde mental, expressa seu compromisso com a promoção da dignidade e do direito da pessoa em sofrimento psíquico através desse manifesto, enfatizando seu compromisso com a promoção da dignidade e dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico. A luta antimanicomial representa um marco na história da saúde mental. Ela surgiu como uma resposta corajosa às práticas desumanas e segregadoras dos hospícios. Seu objetivo principal era garantir que as pessoas com transtornos mentais fossem tratadas com dignidade e tivessem o direito fundamental à liberdade preservado. Esse movimento histórico não apenas influenciou as políticas de saúde mental do passado, mas continua a moldar e inspirar abordagens mais humanizadas e inclusivas até os dias atuais. Ainda há desafios a serem enfrentados, mas a luta antimanicomial nos lembra da importância de priorizar o respeito e a compaixão no cuidado com a saúde mental. Camila, você poderia compartilhar conosco um pouco mais sobre a luta antimanicomial e como o dia 18 de maio se tornou significativo nesse contexto? Quando a gente fala do movimento da luta antimanicomial, na verdade, a gente está falando de uma luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Então, a gente vai, nesse contexto, combater a ideia do isolamento dessa pessoa, né? O que foi aí o preceito durante tantos anos, né? Quando a gente teve os manicômios, quando a gente teve aí a tutela dessas pessoas e quando essas pessoas eram colocadas à margem da sociedade, né? Então, a luta antimanicomial, ela traz a lembrança de que todos os cidadãos têm o direito fundamental à liberdade, o direito de viver em sociedade, né? Por isso, inclusive, que a gente vai dizer que trancar não é tratar. E quando a gente fala do movimento da luta antimanicomial, a gente não pode deixar de falar do movimento da reforma psiquiátrica, né? Porque quando a gente entende que os manicômios eles não são mais o modelo adequado de tratamento e o local onde essas pessoas devem estar, a gente entende que tem várias outras coisas que precisam mudar nesse tratamento, nessa visão das pessoas com transtornos mentais. Então, a reforma psiquiátrica, ela vai
lidar justamente com essa necessidade de mudança, né. E ela vai se iniciar lá no final da década de 70, né, junto ali com a redemocratização do nosso país, e que é um momento em que também está acontecendo o movimento da reforma sanitária, né. Então, essa reforma psiquiátrica ela ganha força nesse âmbito aí de várias lutas que estão acontecendo, de movimentos, né, de trabalhadores, de usuários. E o 18 de maio, inclusive, ele está relacionado a 2 marcos, que são o Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental em Bauru, né, e a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília, que são eventos que acontecem já na década de 80. E assim como a gente vai dizer, né, que a reforma sanitária teve como principal desdobramento a criação do nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, a gente vai ter na reforma psiquiátrica, na luta antimanicomial, um uma consequência direta também, embora um pouco mais tardia, né, se podemos dizer assim, que é a Lei 10.216, que ela vai ser promulgada lá em 2001, que ela é conhecida como Lei Paulo Delgado, porque foi o deputado que apresentou a primeira proposta, né, desse projeto de lei, que é conhecida hoje como a Lei da Reforma Psiquiátrica, que ela vai, tratar, entre outras coisas, do fechamento desses manicômios, né, dessa mudança aí, do modelo assistencial da saúde mental e também da criação da Rede de Atenção Psicossocial, que é a RAPS. Considerando o contexto histórico, os avanços trazidos pela lei da reforma psiquiátrica, é inegável que a luta antimanicomial desempenhou um papel crucial na transformação do tratamento em saúde mental. No entanto, mesmo após essas conquistas, ainda persistem desafios para implementar efetivamente essa política e garantir que as pessoas em sofrimento mental tenham acesso a tratamentos humanizados e acolhedores. Diante desse cenário, quais são os principais desafios enfrentados pela luta antimanicomial nos dias de hoje e como poderíamos superá-los? Infelizmente, a saúde mental ainda é cercada de muitos tabus, de muitas ideias equivocadas. Então, infelizmente, os desafios da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, eles vão de encontro a esses tabus, a essa história de estigmatização que cerca a saúde mental, principalmente a doença mental, melhor dizendo. Então, hoje, eu acho que os principais desafios estão relacionados, primeiramente, à necessidade de se educar a população para entender as reais necessidades dessas pessoas, para entender o que são transtornos mentais, entender que é possível tratar, entender que são doenças que não são culpa das pessoas que as têm e que têm tratamento, e que uma pessoa pode conviver com o transtorno mental e conviver com a sua família, e eventualmente até ter uma vida produtiva, produtiva entre várias aspas, estou dizendo aqui produtiva no sentido capitalista, de trabalhar, né, de ser aí, alguém que contribui, né, para essa sociedade, enfim. Então acho que começa aí, né, de uma necessidade de que as pessoas entendam os direitos de quem tem transtorno mental e a necessidade da inclusão social. Porque quando a gente fala da luta antimanicomial, a gente fala de um tratamento em liberdade com vistas à reinserção social. E essa reinserção social, ela vai ser primordial para que essas pessoas, de fato, possam estar em contato com uma vida digna, né, falando aí de uma maneira mais ampla. Um outro ponto, eu diria que está relacionado à questão das políticas públicas da saúde mental mesmo. Porque por mais que nós tenhamos hoje a Lei 10.216, que nós tenhamos aí,
linhas de financiamento para a rede de atenção psicossocial, esses recursos ainda são menores do que eles deveriam ser para que a gente pudesse ter uma rede que realmente comportasse uma territorialidade, que pudesse ter todos os serviços oferecidos, pelo menos nos municípios polo, né? E eu acho que isso ainda é, né, embora aí a gente tenha, neste governo atual, retomado, né, alguns passos que foram dados aí para trás, a gente ainda precisa estabelecer algumas coisas como políticas de Estado, para que a gente não dependa de governos, né, para que isso seja realmente garantido. E eu acho que esse é um outro desafio, né. E ainda nesse âmbito das políticas públicas, a gente pode envolver também o investimento na formação dos profissionais que vão trabalhar na RAPS, a atualização, né, dessas pessoas, que isso é algo que deve ser garantido, com cursos, com formação continuada. Então, esse é um outro desafio também. E eu acho que retomando, né, como eu falei lá no início, essa necessidade de que a população entenda e a sociedade aceite essas pessoas, eu acho que é importante que a sociedade seja envolvida nessa luta, que todos entendam que a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica não são assunto apenas de quem trabalha na área da saúde mental ou de famílias que tenham alguém que tenha transtornos mentais, ou mesmo dos próprios pacientes. Acho que esse envolvimento também é fundamental. E, em sua opinião, a luta antimanicomial ainda prossegue nos dias atuais? Há alguma relevância para este assunto na atualidade? Com certeza, a luta antimanicomial ainda prossegue nos dias atuais. Ela tem uma data de início, mas eu acho que ela não tem data para acabar. Eu acho que hoje a gente tem aí uma relevância maior até dessa luta, porque hoje eu acho que a gente tem meios para fazer com que as pessoas acessem informações confiáveis, para que as pessoas compreendam melhor o que é o transtorno mental, quais os tratamentos, o que causa também, né, para entenderem que, diferente do passado, que essas pessoas eram taxadas de perigosas, né, de inconsequentes, de impróprias para o convívio, hoje é possível entender as particularidades dos diferentes transtornos. É inclusive possível e necessário se entender a saúde mental como parte da saúde de um modo geral, né. E acho que uma coisa que também é essencial, talvez seja o ponto mais importante para se pensar na luta antimanicomial hoje, é a gente conseguir se desvincular dessa crença, desse costume mesmo que se tem de culpabilizar a pessoa que tem transtorno mental por estar se comportando daquela forma, sentindo o que ela está sentindo, né. Uma coisa que eu sempre comento em sala de aula, inclusive, é que ninguém vira para uma pessoa que tem uma doença cardíaca e fala para ela: "Ah, você só precisa ter fé, você só precisa ter força de vontade, vai passar", ou "Ah, ficar doente assim é falta de Deus". Com uma pessoa que tem um transtorno mental, as pessoas falam isso, né. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer esse entendimento do que são os transtornos mentais e de que uma pessoa que tem um transtorno mental, ela não é o transtorno mental. Inclusive, ela precisa de cuidado integral à saúde. Então, acho que esses são pontos cruciais de uma luta antimanicomial nos dias atuais.
É evidente que a luta antimanicomial foi responsável por diversas mudanças em relação ao sujeito com sofrimento mental, sendo um assunto cada vez mais presente no dia a dia da população. Dentre essas mudanças, quais são, em sua opinião, as mais notáveis? Eu acho que o primeiro ponto que merece destaque é o tratamento em liberdade. É a possibilidade que as pessoas com transtornos mentais passaram a ter de receber um tratamento humanizado, adequado, individualizado e com a possibilidade de ter esse tratamento inseridos na sociedade, próximos dos seus familiares, das suas pessoas de referência. Eu diria que esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu considero muito importante também é o que a gente chama de descentralização da assistência em saúde mental, que antes estava no manicômio, né, no hospital psiquiátrico, e agora está em uma rede com vários dispositivos. Destaque aí para os centros de atenção psicossocial nas diferentes modalidades. Essa descentralização vai favorecer a inclusão social e vai propiciar trocas, uma vez que essas pessoas, elas vão ter seus direitos garantidos, elas vão ser tratadas novamente como cidadãs e cidadãos e vão poder, inclusive, entender o que está acontecendo, entender por que estão recebendo os diferentes tratamentos necessários, vão participar desse processo. Acho que esse é um grande marco, pensando nessas mudanças, nessas contribuições que a reforma psiquiátrica, que a luta antimanicomial trouxeram para as pessoas que têm transtornos mentais. Quais foram as mudanças proporcionadas pela Lei de Proteção do Direito das Pessoas com Transtornos Mentais? Eu diria que essas mudanças estão diretamente relacionadas àquelas que eu apontei na questão anterior, que tem a ver com essa mudança no modelo de assistência, que se relaciona a esse movimento de uma reforma psiquiátrica, que traz a possibilidade do tratamento em liberdade e em diferentes dispositivos de cuidado, não mais apenas em hospitais psiquiátricos tirados da sociedade, afastados do convívio social. E, inclusive, uma outra mudança que pode ser apontada aqui se relaciona diretamente ao fechamento desses hospitais psiquiátricos, que é a questão do número de leitos psiquiátricos no país e um redirecionamento das internações apenas em casos graves, por tempo determinado, de preferência em leitos de hospitais gerais, e não mais a existência de hospitais psiquiátricos, em que essas pessoas ficariam internadas por longos períodos de tempo, isoladas. E mais, o entendimento de que o tratamento em saúde mental é um tratamento em saúde, que deve ser feito na rede pública, que deve ser feito via Sistema Único de Saúde, com acesso para todos, como os tratamentos que nós temos aí no país de várias doenças, destacando inclusive aí a importância do nosso SUS. Para que não haja necessidade de internação em manicômios, como o usual antes da reforma, houve alguma alternativa para essas pessoas? Nós podemos dizer que a própria RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, ela se apresenta como uma alternativa a essas internações, uma alternativa ao tratamento dessas pessoas. E o destaque que a gente tem dentro dessa rede são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Esses centros, eles têm diferentes modalidades, de acordo com o número de pessoas atendidas, de acordo com o perfil dos usuários. Então, a gente tem CAPs com funcionamento 24 horas, a gente tem CAPs infanto-juvenil, a gente tem CAPs para usuários de álcool e outras drogas, e a gente tem um perfil determinado, né, que seriam os transtornos mentais graves e persistentes,
E dentro desses centros, a gente tem uma equipe multiprofissional e interdisciplinar que trabalha junto com os pacientes, com os seus familiares, um projeto terapêutico singular. Ou seja, um tratamento que vai ser individualizado e que vai ser o mais integral possível, com a participação e o entendimento das pessoas que têm transtornos mentais. A gente tem ainda nessa rede, o que infelizmente não acontece em todos os municípios, né, mas é um dispositivo da rede, o que a gente chama de serviço residencial terapêutico, que são, casas mesmo, né, que são alugadas para pessoas que passaram por longos períodos de internação e que às vezes não têm mais um vínculo familiar, não reencontram pessoas com as quais possam vir a morar. Então, grupos de pessoas que passaram por, internações de longo período podem morar nessas residências terapêuticas, que terão também uma rede de profissionais que serão responsáveis por esses serviços, e essas pessoas vão ter liberdade de ir e vir, vão ser realmente moradoras de uma casa que vai ter aí essa particularidade de ter um acompanhamento, né, por profissionais e tudo mais, mas que são pessoas que estarão inseridas na sociedade. Então, acho que a rede, volto a dizer, é a principal alternativa, né, e eu destaco esses 2 pontos de atenção aí. Diante de todo esse nosso debate ao longo do podcast e considerando as dificuldades ainda presentes para o cuidado e inclusão dos indivíduos em sofrimento mental, você tem alguma perspectiva de melhora em relação aos estigmas, medidas e tratamento desses indivíduos? Nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas eu acredito que com informação adequada, com ações de educação em saúde com a população, com educação continuada das equipes dos trabalhadores de saúde mental, é possível a gente melhorar as perspectivas das pessoas com transtorno mental. A gente desconstruir esses tabus, esses estigmas que foram arraigados na nossa sociedade, construídos aí ao longo dos anos. Eu costumo falar com os meus alunos que em saúde, em alguma medida, nós sempre estamos trabalhando com educação. E no caso da saúde mental, eu acho que a educação tem um papel ainda mais importante, porque a gente precisa ensinar para a sociedade o que são os transtornos mentais, quem são essas pessoas com transtornos mentais. A gente precisa ensinar para as pessoas o que são os transtornos mentais, o tratamento para esses transtornos. A gente precisa ensinar para as famílias como conviver, como lidar, como tratar essas pessoas com transtornos mentais. E nós precisamos aprender, enquanto profissionais da saúde e enquanto cidadãs e cidadãos, a conviver, a incluir essas pessoas, a entender os seus direitos e a lutar por eles junto com essas pessoas. Eu sou otimista. Eu acho que a gente já conseguiu algumas coisas e eu acredito que a gente tende a trabalhar cada vez mais, a garantir cada vez mais o direito dessas pessoas e eu vejo um futuro promissor. Eu reitero que a informação adequada, responsável, é um ponto forte para que essas perspectivas sejam as melhores possíveis. Muito obrigada por estar aqui com vocês, obrigada por poder conversar um pouco mais sobre um assunto tão importante, um assunto que me é muito caro, e eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para que as pessoas entendam um pouco mais a importância da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. Beijão, pessoal. Nosso podcast está chegando ao fim, mas antes de nos despedirmos, gostaria de compartilhar a sugestão de filme que aborda experiências vivenciadas por pessoas com sofrimento mental. A recomendação é o filme O Coração da Loucura, baseado na vida da renomada psiquiatra brasileira Nízia da Silveira. Este filme retrata a jornada corajosa de Nízia,
que desafiou as normas convencionais da psiquiatria ao introduzir métodos de tratamento inovadores e humanizados para pacientes em hospitais psiquiátricos. Com sensibilidade, a obra nos leva ao mundo complexo da saúde mental, demonstrando como a arte e o afeto podem ser ferramentas poderosas de cura. Nise da Silveira foi uma figura emblemática na história da luta antimanicomial no Brasil, defendendo a dignidade e os direitos das pessoas com sofrimento psíquico. Sua história ressoa ainda hoje, destacando a importância contínua da desconstrução de estigmas e barreiras institucionais em relação à saúde mental. O Coração da Loucura nos convida a refletir sobre a relevância atual da luta antimanicomial e sobre o papel fundamental da humanização no tratamento de transtornos mentais. Vale muito a pena assistir ao filme, pessoal. O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas relacionadas à saúde mental e de combater os preconceitos atrelados a essa temática. Obrigado, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos seguir no Instagram, @psico.educação, sem cedilha e sem o tio. E nos siga também no nosso canal do YouTube, só procurar por psicoeducação.famuc. Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados aqui, nome dos livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar mensalmente. Tchau, tchau.